Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me consola. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Será que você pode sentir a presença através dessa adoração? Fomos criados para ser adoradores. Sem Ele nós não somos nada. A vida só tem sentido quando dedicamos a Ele, que tem tantos nomes: Jeová, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. Ele nos fez para sermos adoradores. Adorar em dias bons, adorar em dias difíceis. Ele nos traz a sua palavra para nos trazer ânimo, porque como está escrito lá em João no capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus pensou em mim e pensou em você. Não perecer é nos dar uma esperança. E em Cristo encontramos a paz, não a paz do mundo, do dinheiro, da prata, do ouro, dos bens materiais, das viagens, daquilo que você acredita ser importante. A paz que excede todas as coisas, que nos dá vida e vida em abundância. A palavra do Senhor enche a nossa alma e nos dá sentido, nos mostra o caminho, porque a vida aqui na terra ela é passageira e precisamos entender que Deus tem um propósito para nós e Ele nos ama, e através desse amor Ele nos dará a oportunidade, e hoje é a oportunidade. E é nessa oportunidade que eu vou compartilhar com você, nesse canal, em Bíblia, Caneta e Papel, a palavra de Deus, o meu testemunho, em que já faz um tempo que eu não posto vídeos. Mas não é porque você não está me vendo que Deus não está cuidando de mim. E nesse processo, eu pude ver o cuidado de Deus, a bondade do Senhor. Entenda que por mais difícil que seja a situação, Ele está com você. Mas você tem que abrir o coração e clamar por Ele.
Porque assim como Jesus disse, Ele é o pão da vida, e todo aquele que vem até Ele não passa fome, e quem crê nele não tem sede. Está falando do âmbito espiritual. Tem que ter o quê? Uma ação de ir até Ele. Se você está precisando de algo do Senhor, clame, abra o seu coração, faça uma oração, adore. E na adoração, eu passei por esse momento difícil, quando eu percebi que eu não estava mais com força no meu corpo, não estava tendo ânimo, e ali eu falei com o Senhor: Pai, o Senhor sabe o que está acontecendo, tem misericórdia de mim. E eu vi que eu não estava bem, mas em todo o tempo meu coração estava falando com Deus. Mas foi uma experiência na qual eu vivi com Deus, e ali era eu e Deus, porque Ele sabia da minha situação. Mas eu tinha que adorar mesmo sendo um momento difícil. E assim como o salmista, ele disse lá no Salmo 116, que eu amo ao Senhor, porque a Ele eu supliquei, estando com angústia de morte. E ali no verso 7 ele fala assim: repousa, ó alma, porque o Senhor tem te feito bem. O que me dava força era a paz que eu tinha do Senhor. Era saber que Ele estava comigo. Deus é que me dá força, Deus vai me ajudar. Eu falava. E ali eu fiz um propósito com Deus. E através desse propósito, o Senhor me deu livramento, me deu forças. Eu quero te dizer através desse testemunho que não importa o que você passe, passe com Deus. Glorifique o nome do Senhor. Mesmo que pareça que nada está bom, persevera, porque o Senhor é bom. A palavra de Deus hoje, para mim e para a sua vida, está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 21, bem preciso. Se você tiver a oportunidade, assista um outro vídeo nesse canal, que está com o título de Vitória, e é pregado também esse capítulo desta palavra. Só que uma inspiração trazendo para você o sentido do que é vitória. Nesse vídeo, eu quero trazer uma palavra de Deus para você, inspirado do coração de Deus, no sentido de que o rei Josafá estava com um grande problema. O exército inimigo era em número muito grande, maior que o exército dele. E ali o Senhor falou com ele, e ele creu no que o Senhor falou. Creia na palavra do Senhor. Creia quando pregam a palavra, a Bíblia para você. Creia, mesmo sem você ver, não duvide. Josafá creu. E aí no verso 21, vai dizer assim que era o dia da batalha. Os que estavam armados foram para trás, e os adoradores tomaram a posição da frente. Na lógica humana, adorador, os cantores, os músicos não sabiam manusear uma espada, um arco, uma flecha, não sabia atirar. Mas ali o Senhor o instruiu, e Josafá creu, confiou na palavra do Senhor. E eles foram para a batalha, com os armados atrás e os adoradores na frente. E assim eles adoravam. E eu convido você nesse momento a respirar fundo. E ter a calma e a paciência para ouvir esse testemunho de fé, que vai acrescentar na sua vida, e que você venha entender que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. É necessário desacelerar e descansar no Senhor, porque Ele está no controle. Você poderia dizer essa palavra: Deus está no controle da minha vida? Respira fundo. Deus está no controle da minha vida. Quando trabalhamos esse pensamento na nossa vida, no nosso dia a dia,
conseguimos enfrentar as batalhas da vida com mais ousadia, coragem, determinação. Porque os problemas, muitas vezes, eles não vão sumir ou não vão ser desviados. Porque ali Deus permite para que a gente venha enfrentar, mas no nome dele vencer. Essa é a vontade de Deus, é não ter medo. Será que você pode dizer: eu não tenho medo dos problemas? Será que você pode dizer: Deus é maior que os meus problemas? Trabalhe isso todos os dias, que Deus é maior e você vai vencer. Venha o que vier, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Eu quero compartilhar com você esse testemunho em que eu peguei dengue, passei muito mal. Eu nunca havia sentido tanto mal-estar. No primeiro dia eu senti o meu corpo doer muito até os meus ossos. Não havia posição boa, deitada, sentada. De repente veio a febre que não passava, ao ponto de tomar vários banhos. Quem já passou por esse momento sabe o quão doloroso, o quão difícil é. E detalhe, não passou no primeiro dia, não passou no segundo dia, não passou no terceiro dia. E para quem sabe, quando tem esses sintomas, é necessário passar no médico. Eu fui medicada com dipirona apenas. Passaram para mim tomar 4 litros de água durante o dia. Já não tinha força para beber água, já não tinha força para se alimentar, mas ali eu fazia o esforço. Mas enquanto isso, a minha alma estava conectada com Deus em oração, trazendo as pregações, trazendo a palavra. Por isso que é importante de nós estarmos sempre buscando a palavra de Deus, porque não sabemos o dia que a gente não vai conseguir pegar a própria Bíblia e ler, que era o meu caso. Eu não tinha nem condições de pegar a própria Bíblia, abrir e ler, porque eu não tinha forças. Diante daquelas circunstâncias, ali eu clamava a Deus. E já era o 7º dia, e ali eu clamava a Deus. Passando no médico, muitas pessoas ali eram internadas, e diante da minha circunstância, a médica falava: você está com as plaquetas muito baixas, eu não entendo como ainda você tem força, você não passou pelo soro. E ali eu falava: é Deus que me dá força, Deus está no controle, Deus vai me ajudar a vencer. Eu falava com a minha boca, eu honrava meu Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu sabia que Ele estava comigo naquela situação, e Ele permitiu eu passar aquela situação. E enquanto eu passava por aquela prova, ali não poderia me faltar a oração, ali não poderia me faltar a adoração, porque a força que me mantinha de pé não era a água que eu bebia e nem o alimento mais que eu ingeria, era a força da fé. Temos sim que nos cuidar. Eu segui ali a orientação médica, mas a minha fé era maior que tudo naquele momento. E no 7º dia, eu passei com um médico senhor de idade já. E ele olhou para mim e falou: suas plaquetas ainda não aumentaram. E eu ainda apresentava mal-estar, só que eu já conseguia me movimentar, não sentia tantas dores, a febre já havia passado, mas as minhas plaquetas não haviam subido. E ele falou assim: vamos continuar fazendo o exame. E já era a 3ª vez que eu vinha ali consecutivos e as minhas plaquetas não aumentavam. Eu busquei até comprar fígado, algo que eu não ingeria, ruim, para ver se ajudava. Mas mesmo assim, e ali na 3ª vez que foi colhido o exame, o médico olhou para mim assim e falou: você vai ter que voltar para colher novamente, porque a gente precisa te acompanhar. E eu falei assim: doutor, me dá alta, já é o 3º exame que eu faço, e
eu estou com a imunidade muito baixa, está aqui vindo diante de outras pessoas que tá com gripe, até mesmo com Covid, eu não posso me expor. Eu prefiro me cuidar. Eu dou a minha palavra que eu vou tomar a água, eu vou me alimentar bem, mas não dá mais para mim vir. Aí ele falou assim, eu não posso, porque as suas plaquetas estão muito baixas, e se eu te der alta, você vai voltar. E eu falei assim, não, doutor, eu não vou voltar, em nome de Jesus, isso eu falei. Ele olhou para mim assim, ele disse assim, eu só vou te dar alta se você der a sua palavra, que se você passar mal, você vai voltar. E ali ele me deu alta, e eu já com um propósito na mente de buscar ao Senhor em oração, em um propósito de mais oração. E após aquele dia eu senti vários sintomas de fraqueza, de dificuldade, mas ali eu estava orando, dobrava os meus joelhos e falava, Deus, me dá força, eu não vou voltar, porque os médicos, eles só prescrevem dipirona, dizem que cada pessoa é de um jeito, pode haver sequelas, e eu não vou ter sequela alguma, porque o Senhor é o meu Deus. Tenha misericórdia de mim. E para concluir esse testemunho, para a honra e glória do Senhor, eu não voltei no consultório. Para você ouvindo esse testemunho, você deve dizer assim, é normal, o corpo precisou de um tempo para se adaptar. Não, eu quero te dizer que quem tem fé avança e não desiste, porque crê que não está sozinha. Diante desse testemunho, eu quero te dizer que antes desse, eu havia feito um exame, e esse exame tinha sido alterado, e era muito sério. Eu olhei para a doutora e disse para ela que Deus iria agir ao meu favor e que ela ia ver. Eu fiz novamente o exame e não deu nada. Aí você entende que aos olhos humanos não tem explicação, mas agindo Deus, quem impedirá? Nós devemos viver de fé em fé. Deus, Ele me dá livramentos, Ele me abençoa, para que eu possa ficar mais fortalecida para o próximo desafio, para a próxima batalha. Então não desanima. Você está passando por esse problema, é só um momento. Determina na sua vida que vai passar. Não aceita a doença, não aceita as dificuldades, você vai vencer, no nome de Jesus. E pronuncie esse nome, honre a Deus, para que as pessoas vejam em você um diferencial, mesmo que para a medicina é loucura, mas para nós é poder de Deus. São tantos testemunhos que eu já recebi, de bênçãos, de livramentos, de cura, de libertação. E eu compartilho esse porque é recente, em que, sem forças, com muita dificuldade, com muito mal-estar, eu queria gravar os vídeos, eu não podia gravar. Mas o Senhor estava comigo e Ele estava me vendo. E vocês estavam seguindo a vida, assim como eu estava enfrentando essa luta. Quem sabe você que está vendo esse vídeo está passando por alguma dificuldade, precisando de um milagre. Eu creio que milagres acontecem todos os dias. Para Deus nada é impossível. Determina na sua vida todos os dias a sua cura, a sua libertação, o seu milagre. Já visualiza. Diga para os médicos, Deus vai me curar, doutor. Deus vai me curar, doutora. Em nome de Jesus. Esse exame não vai dar alterado. Em nome de Jesus, determina na sua vida. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Nós temos que trazer para dentro de nós o reino de Deus. Temos que trazer para dentro de nós a sua justiça, para que a gente possa viver os passos de Jesus, como Jesus faria em nosso lugar. Pregoar a palavra é o nosso dever. Dar testemunho é o nosso dever. E você, quantos testemunhos você tem? E é por isso que eu gostaria de compartilhar através desse vídeo a bondade de Deus. Porque Deus, Ele tem
nos abençoado. E eu posso te dizer que assim como está escrito lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 21, o rei Josafá recebeu a palavra de Deus, crendo, mesmo que aos olhos dele fosse impossível ele vencer aquela batalha, porque o exército do inimigo era muito grande, maior que o exército dele, mas ele creu. Creia na sua vitória, creia na sua bênção. Viva a palavra de Deus. Deus, Ele tem para nós pensamentos de bênçãos. E ali o rei Josafá creu. Ele sabia que quem poderia ajudar a ele era Deus. Então ele decidiu confiar no Senhor. E é interessante que os adoradores cantavam: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, a sua bondade. E entenda, está você nessa situação. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Está você no seu serviço. Eu louvo ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, a sua bondade. Está você lá no médico, eu louvo ao Senhor porque a sua bondade dura para sempre. Está você a enfrentar alguma situação difícil, está na sua mente você adorando: eu te louvo, ó Deus, porque a sua bondade dura para sempre. Creia nas promessas de Deus. O Senhor está entre nós e Ele está agindo todos os dias. A cada amanhecer tem um milagre. E nesse momento, essa palavra é para você, para que você venha erguer a cabeça e ter fé e viver com as bênçãos de Deus, determinando bênçãos na sua vida. Abençoe a sua casa, abençoe seu lar, abençoe sua família. Traga para a sociedade os valores que você tem de cristão, de ser um diferencial. A palavra do Senhor diz assim que eu posso todas as coisas, mas em tudo me convém. Você não precisa se parecer com o mundo para se encaixar em algum grupo da sociedade. Seja luz, seja diferente, seja seguidor de Cristo. Quando encontramos Deus, temos a experiência que muda a nossa vida. Muitos vão criticar porque não tiveram essa experiência. E nós que temos essa experiência de receber a paz de Deus e saber que Ele luta por nós, que Ele está no meio de nós, que Cristo é o nosso Salvador, temos a certeza que essa vida é passageira e que vamos enfrentar qualquer dificuldade. Assim como Deus deu vitória para o rei Josafá, Ele te dá vitória hoje. Eu quero te trazer essa palavra: desarme. Você que é uma pessoa que é muito alterada, que briga muito, tira essa alteração. Ore a Deus. Você tem a capacidade de se controlar. Você que é uma pessoa que sempre vai à frente para resolver, deixa Deus resolver essa situação. Você não precisa carregar o mundo nas suas costas. Apenas você precisa crer em Deus. Você não precisa acompanhar a sociedade. Você precisa acompanhar a palavra de Deus. Porque aquele dia, quando a trombeta tocar, a gente precisa ouvir essa trombeta. A gente precisa ir para o reino de Deus. A gente precisa pronunciar a palavra e viver a palavra. E parar de olhar o que está acontecendo aos nossos arredores e dar atenção ao mundo. O mundo só tem morte, pecado, mas a palavra de Deus tem vida e vida em abundância. Pronuncie a palavra, abra sua boca. Ajude as pessoas que vivem em trevas a encontrar a luz. E assim o rei Josafá fez. Colocou os armados atrás, os adoradores na frente, e quando vinha o exército para enfrentar, Deus estendeu as suas mãos e colocou confusão entre o inimigo. Está escrito que o inimigo lutou entre si. Aquele que abriu uma cova para você vai cair na cova, porque é Deus que te dá livramento, é Deus que cuida de você, é Deus que vai na sua frente. Você só precisa crer, você só precisa desarmar, você só precisa confiar.
e perseverar na adoração. Louvai ao Senhor porque Deus é bom. Louvai a Deus porque Ele é bom. A sua bondade dura para sempre. Continue assistindo os vídeos do canal. Em tudo dai graças, porque é vivendo a palavra, é estando um com o outro, é um ajudando o outro que a gente vai vencendo, que a gente possa inspirar, que a gente possa dar força, que eu possa compartilhar coisas que seja interessante para você, mas que eu venha ajudar. Se eu não for ajudar, então não tem por que eu tentar entrar na sua vida. Então o objetivo nosso aqui na terra é tudo que fizermos seja para glorificar ao nome do Senhor. Então se anima, erga sua cabeça. Deus tem uma história para você, e essa história se chama vencedor, vencedora, vencedora dos desafios, vencedora dos problemas. Erga sua cabeça, não desanime. Deus tem um propósito, e esse propósito é que a luz dele é que você venha a ser diferente, e que as pessoas venham ver em você essa diferença, e que você venha dar testemunho, e que esse testemunho que eu compartilhei, esses 2 testemunhos, venha trazer sobre a sua vida a reflexão da importância de estarmos confiantes em Deus. Por que você vai colocar sua confiança em advogado, em juiz, em médico? Sabemos que existem as profissões aqui na terra, que é para um ajudar o outro, mas a sua confiança tem que estar em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Nós aqui na terra exercemos funções, mas não temos o controle, só Deus tem o controle. Então, para terminar essa palavra, será que você pode abrir novamente a sua boca e dizer: Deus tem o controle da minha vida. Deus me dá vitória diante desses problemas. E em tudo eu sou mais que vencedor. Porque eu adoro o nome do Senhor. A sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom. Em todo tempo Deus é bom. E mesmo nas dificuldades, o Senhor permanece bom. E aqui estou eu, renovada, restaurada, grata a Ele. Porque eu passei por esse momento difícil, mas eu não passei sozinha. Eu tive o apoio familiar, mas eu digo na alma, de você sentir que você não está sozinha. E eu senti a presença de Deus, assim como em todos os momentos eu trago Deus para a minha vida. Eu peço para Ele: Senhor, me acompanha, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento, Senhor, venha estar comigo nesse dia chamado hoje. Perdoa, meu Deus, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Pai, me usa uma vez mais para glorificar o Teu nome. E assim vamos prosseguindo naquilo que fomos chamados, para sermos adoradores. Que essa palavra tenha te abençoado. E não esquece, em tudo dai graças.